Olá, meu nome é Yasmin Góes e hoje eu vou tratar de uma temática um pouco delicada, porque muitas vezes não queremos pensar nisso e também evitamos falar, que é sobre morte e pensão por morte. Mas mesmo diante desse assunto que é um pouco difícil, precisamos saber na prática quais são as novas regras aplicadas à pensão por morte diante da reforma da Previdência. Então, imagine você, seu cônjuge é servidor público federal e falece. Como é que fica a questão da pensão por morte? Você recebe o valor de 100%, como era antigamente, ou não? Mas e se seu cônjuge não é servidor público federal, mas está vinculado ao regime geral de previdência social? Você receberia esse valor integral da pensão por morte? Você sabe como ficou essa questão com a reforma da Previdência? Se você ainda não sabe, mais uma vez recebemos o Dr. Domingos Taufner, que atualmente é conselheiro no Tribunal de Contas do Espírito Santo e também já atuou em vários anos com a temática da Previdência Social. Então, poderá nos ajudar a entender como que fica essa questão da pensão por morte diante das novas regras da reforma da Previdência. Então, Dr. Domingos, o que nós, cidadãos e servidores públicos federais, devemos saber diante desse tema que muitas vezes evitamos falar, que é a pensão por morte? Realmente, a reforma da Previdência, que veio pela emenda 103/2019, modificou esse assunto. Esse é o artigo 23. Agora, a pessoa pensionista, não terá direito a 100% do valor que teria direito antes. Existe um cálculo que é feito, no caso da aposentadoria, se a pessoa falece e já é aposentada, o dependente antes recebia 100% daquele valor. Ou se a pessoa também falece, mas não era aposentada, o valor seria 100% do que a pessoa receberia se fosse aposentada por invalidez. Agora a gente coloca o nome de incapacidade permanente. Mas você faz primeiro esse cálculo, mas a pessoa não tem direito a 100%. Como é que é o cálculo agora? É feita uma chamada cota familiar. Essa cota familiar que irá para os dependentes é o seguinte, é 50% mais 10% por cada dependente. Então, por exemplo, se a pessoa ficar viúva ou viúvo, sem filhos, ela vai receber 50% mais 10%, que é um dependente só, 60%. Mas se tiver, por exemplo, 2 filhos, vai receber 50, mais 10 dela, mais 10, mais 10, 80%. Só que aí, 80% para cota familiar. Na hora de pagar a pensão, é dividido pelos 3. Cada um recebe 1/3 desse valor. A cada momento, quando algum desses dependentes perder a condição de dependente, o que é possível, porque quando a pessoa adquire 21 anos, perde a condição, antigamente, quando um perdia a condição, o restante todo era recalculado para os demais, era revertido para os demais. Agora não. Perdeu a condição, ele perde a sua cota. Então os outros vão continuar ganhando aquela cota inicial calculada no momento que a pensão foi concedida. É claro que aí vão ter nuances, como por exemplo, se tiver filho inválido, que aí tem direito a 100%, enquanto o filho inválido tiver condição de segurado. Tem as características também de cálculo, que está no artigo 74 a 78 da Lei 8.213/91. E lembrando que, regra geral, a partir da reforma da Previdência também, tanto se a pessoa é servidor público federal ou é vinculado ao regime geral de previdência, as regras praticamente são as mesmas. O que talvez diferencia é que o servidor público pode ganhar acima do regime geral de previdência e tem alguns critérios de cálculo e ainda diferentes do regime geral. O outro detalhe é que o que eu falei aqui vale para o servidor federal e também para quem é do regime geral de previdência. Para estados e municípios, essas regras não se transmitem automaticamente. Depende se o estado ou município aderiu ou não
as regras da reforma da Previdência, que ele pode aderir no todo ou em parte. Então, no caso, se meu cônjuge falece e é servidor público federal ou vinculado ao regime geral de previdência social e eu tenho mais de 5 filhos, eu vou receber mais do que 100% ou não? Tem alguma cota máxima para receber o valor dessa pensão? A cota máxima é 100%, porque é 50% mais 10% por dependente. Se alguém falece e deixa 5 dependentes, então terão direito a 100%, dividido por 5, cada um recebe 20%. A partir do momento que cada um perde a condição de segurado, aliás, de dependente, né, porque aí é dependente, por idade, por qualquer outro motivo, falecimento, qualquer outro motivo, então aquilo não se reverte para os demais. Então, no caso, eu fico com 20% só Durante a vida toda. Durante a vida toda. Durante a vida toda. Pelas regras constitucionais é isso. Ficou uma regra muito draconiana. Isso, quem sabe, no futuro pode ser até alterado, mas só outra emenda constitucional. Muito obrigada, Dr. Domingos Taufner, por explanar tão bem todas essas novas regras referentes à pensão por morte. E para você, se você quiser saber mais um pouco sobre outras temáticas da reforma da Previdência, nós já gravamos outros vídeos que você consegue ter acesso também a esse canal. Muito obrigada e continue nos acompanhando.